O sol nascia sobre o Vale do Paraíba, trazendo consigo o cheiro denso e agridoce do café recém-colhido. Para a Asa, porém, o aroma da riqueza era inseparável do cheiro acre do suor, do medo e, mais recentemente, de sangue. A fazenda do coronel Sebastião Almeida era um microcosmo da opulência carioca de 1850, sustentada pela brutalidade. Asa, com apenas 17 anos, passava suas manhãs na cozinha esfumaçada, preparando as guloseimas que jamais provaria. Seus dedos eram habilidosos com especiarias e temperos, uma herança de sua mãe, a falecida cozinheira da Casa Grande. Mas hoje, o tempero que preenchia seu coração era um veneno lento e corrosivo, a dor. Na noite anterior, o silêncio da senzala havia sido rompido por gritos que rasgavam a escuridão. Não eram gritos de dor comum, eram de desespero e rendição. Eram de Qian, seu irmão mais novo. A acusação fora fútil, um punhado de grãos de café supostamente desviado. A punição, no entanto, foi exemplar na sua selvageria. O coronel Almeida, um homem de rosto largo e olhos frios, mandou que o chicoteassem publicamente na frente de todos. Asa foi forçada a assistir, seus pulsos amarrados ao poste da punição para que não interferisse. Ela viu a pele de Qian rasgar, ouviu o som gutural de sua dor, e sentiu algo dentro de si morrer. Seu irmão, a única luz em sua vida escura, era agora apenas um corpo tremendo, e a injustiça daquele mundo pesou sobre ela como uma pedra de moinho. Enquanto mexia o caldo para o almoço do coronel, um homem que na sua hipocrisia se dizia cristão, Asa sentiu uma frieza gélida tomar conta de seu ser. Não era mais a garota assustada, era um receptáculo vazio, pronto para ser preenchido pela retribuição. Os gritos de Qian reverberavam em seus ouvidos como uma promessa. O coronel Almeida, sua esposa, Dona Margarida, e seus 3 filhos, todos eles viviam em uma bolha de indiferença abjeta. Eles comiam, riam e dormiam, alheios ao inferno que infligiam. Asa, com seu acesso privilegiado à despensa e aos jardins da fazenda, lembrou-se das histórias que as velhas contavam na senzala, dos segredos das ervas e das raízes, dos remédios e, claro, dos venenos. O plano se formou em sua mente como um cristal afiado, claro e perigoso. O cheiro do café e da agonia finalmente se encontrariam em uma única e nefasta refeição. Asa limpou a lágrima solitária que escorreu e começou a trabalhar, seus olhos fixos não mais na panela, mas na escuridão de seu novo e terrível propósito. Ela sabia que não havia volta, e a ideia da morte, mesmo que a sua, não era mais assustadora do que a vida que levava. Sua vingança seria a única oração que faria. Asa dedicou a tarde seguinte ao seu preparo metódico. Sua dor não era um luto passivo, era uma energia focada, um motor silencioso. Seu conhecimento da botânica, adquirido secretamente ao lado de sua mãe e das mulheres mais velhas, era sua única arma. Ela não precisava de facas ou revólveres, precisava apenas do silêncio e da sabedoria das raízes e folhas. Ela havia memorizado os sinais, os cheiros e os efeitos de cada planta que crescia selvagem nos arredores da fazenda, aquelas que curavam e, mais importante, aquelas que matavam. O primeiro passo foi no jardim da horta, onde os legumes e temperos cresciam para o consumo da Casa Grande. Ela agiu sob a cobertura da rotina, colhendo o que parecia ser salsa e coentro, mas seus olhos procuravam um arbusto específico, de folhas escuras e flores pálidas. Ela o encontrou na beira da mata, onde o jardineiro branco raramente se aventurava. Era a erva moura, conhecida por suas bagas negras e sua toxina lenta e sutil, que causava náuseas, confusão e, em doses maiores, paralisia e morte. Ela colheu as folhas e raízes, embrulhando-as cuidadosamente em um pedaço de pano gasto, sentindo a textura áspera da vingança em suas mãos. Seu segundo ponto de parada foi a despensa. Ali, o coronel Almeida guardava seus licores e vinhos importados. Asa notou uma garrafa de vinho do Porto que o coronel estava guardando para um banquete especial. Era o veículo perfeito. O sabor forte e doce do vinho mascararia o amargor do veneno. Ela precisava de algo mais potente, algo que agisse rápido e com certeza. Lembrou-se do estramônio, que crescia como erva daninha perto do curral. Seu nome popular na senzala era erva do diabo, e suas sementes eram temidas por causar alucinações violentas e fatalmente a parada cardíaca. A escuridão da noite era sua aliada. Depois de servir o jantar e limpar a cozinha, Asa esperou que a casa estivesse em silêncio. Ela rastejou para fora, seu coração batendo contra as costelas como um tambor apressado. Sob a fraca luz da lua, ela recolheu as sementes do estramônio, esmagando-as com uma pedra. De volta à cozinha, ela misturou as folhas da erva moura com um pouco de banha e guardou a pasta sob uma tábua solta. As sementes trituradas foram secas lentamente no forno que esfriava.
Seus movimentos eram precisos, quase rituais. Ela estava preparando não apenas veneno, mas uma oferenda de dor em nome de Qian. Seu irmão jazia na senzala, febril e delirante, e a visão de seu corpo quebrado era o combustível que mantinha a Asa em movimento. O medo de ser descoberta era um suspiro fraco comparado à força esmagadora de sua determinação. Ela estava pronta para sacrificar tudo, inclusive a si mesma, por aquele único e terrível ato de justiça. 3 dias se passaram desde a tortura de Qian. A família Almeida continuava a viver sua rotina de luxo com a indiferença de sempre. O coronel Almeida reclamou do café, Dona Margarida discutiu com a filha sobre um vestido e os filhos brigaram por um brinquedo caro. Asa observava tudo da cozinha, um fantasma silencioso com as mãos manchadas de farinha e veneno. A dor de Qian não melhorava, ele estava fraco e tossia sangue. Cada respiração dele era um chicote nas costas de Asa, lembrando-a da urgência de sua missão. A noite de quarta-feira foi escolhida para o ato. Era a noite em que o coronel Almeida recebia seu sócio mais próximo, o Dr. Fonseca, um advogado sem escrúpulos que gerenciava seus negócios ilícitos e ajudava a manter a fachada de homem de bem. Seria o banquete perfeito para sua vingança. O cardápio era rico: sopa de tartaruga, carne assada com molho de vinho e pudim de tapioca. Asa sabia que o prato principal, o assado, era onde a maior parte da família se concentraria, mas o pudim, o favorito da Dona Margarida e de suas filhas, seria seu golpe de misericórdia para as mulheres da casa. Enquanto a carne assava, Asa começou sua obra. Ela misturou a pasta da erva moura lentamente no molho de vinho. O sabor forte do porto e das especiarias como pimenta do reino e noz moscada cobriu qualquer amargor suspeito. Ela trabalhou com uma concentração quase espiritual. Não havia tremor em suas mãos, apenas a fria certeza de sua decisão. Quando chegou a hora do pudim, ela misturou as sementes secas e trituradas do estramônio no leite de cocô antes de cozinhar. O calor não destruiria a toxina, apenas a dissolveria mais uniformemente, tornando-a indetectável. Ela sentiu uma euforia mórbida enquanto fazia o trabalho, uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Ela estava reescrevendo, à sua maneira sombria, a lei daquela fazenda. A campainha da sala de jantar tocou, e Asa levou os pratos. A mesa estava impecável, iluminada por candelabros de prata. O coronel Almeida e o Dr. Fonseca bebiam vinho e riam alto. Asa serviu a sopa, observando a facilidade com que eles engoliam a primeira parte de sua morte. Depois, serviu o assado. O molho está excelente, Asa, o coronel resmungou, mal a olhando. Ela sentiu uma máscara de submissão em seu rosto. No entanto, em seu interior, ela estava gritando, celebrando o fato de que cada garfada era um passo mais perto do fim deles. Ela serviu o pudim por último, observando com uma calma perturbadora enquanto Dona Margarida e as crianças o devoravam com avidez. O ato estava consumado. Ela se retirou para a cozinha, o silêncio agora ensurdecedor, esperando o inevitável. Sua vingança estava servida, e ela sentia que o preço, qualquer que fosse, valeria a pena pela paz de espírito que Qian finalmente teria. O primeiro a cair foi o Dr. Fonseca. Ele estava no meio de uma anedota sobre um processo judicial quando suas palavras se transformaram em um grunhido. Ele se levantou da mesa, pálido e suando, segurando a cabeça. Sinto-me, enjoado, coronel. Uma dor terrível. Asa ouviu tudo da cozinha, o som dos talheres caindo e a confusão inicial. O coronel Almeida, irritado com a interrupção, mandou que o Fonseca fosse levado para o quarto de hóspedes. Ele atribuiu o mal-estar ao excesso de bebida, ignorando os sinais. Em seguida foi a vez de Dona Margarida. Ela começou a se coçar freneticamente, as filhas observavam-na com os olhos arregalados. Seu rosto começou a inchar, e ela reclamou de uma terrível secura na garganta. As toxinas do estramônio, mais concentradas no pudim, estavam agindo rapidamente. As pupilas dela dilataram-se assustadoramente, e ela começou a murmurar frases incoerentes, caindo em um estado de delírio aterrorizante. Há bichos na parede. Asa, veja os bichos. As filhas, assustadas, também começaram a reclamar de fortes dores de cabeça e náuseas, o corpo tentando expulsar o veneno mais lento da erva moura. O coronel Almeida foi o último a sucumbir. Ele tentou manter o controle, gritando ordens para os criados e mandando chamar o médico da cidade, mas era tarde demais. O veneno estava atacando seu sistema nervoso central. Seu estômago se revirou, e ele vomitou violentamente, sua força física, da qual tanto se gabava, abandonando-o. Ele cambaleou para a porta da cozinha, procurando Asa, a quem ele vagamente culpava por tudo. O que você pôs na comida, escrava imunda? Ele gritou, sua voz falhando.
Asa estava parada perto da lenha, seus olhos negros o fitando sem emoção. Ela não respondeu, sua dignidade silenciosa era um golpe mais devastador do que qualquer palavra. O coronel desabou no chão da cozinha, debatendo-se em convulsões. Na casa grande, o pandemônio havia se instalado. Os gritos das filhas, a confusão dos criados e o som horrível dos corpos convulsionando criaram uma sinfonia macabra de desgraça. Asa se afastou do coronel que morria. Ela foi para o quarto de Kian na senzala. Ele estava acordado, febril, mas a febre havia diminuído um pouco, e ele não parecia mais estar em perigo iminente de morte. Asa ajoelhou-se ao lado dele e pegou sua mão fraca. Terminou, Kian, ela sussurrou. Eles pagaram. Enquanto os ecos da agonia da casa grande chegavam até a senzala, a jovem escrava sentiu um alívio frio, mas fugaz. Ela sabia que a morte era a única fuga real que existia naquele momento para todos. O sol nasceu sobre a fazenda, mas não trouxe consigo a rotina usual. Em vez do barulho dos escravizados indo para o trabalho, havia um silêncio opressor, pontuado apenas por gemidos abafados e o choro histérico dos criados. Os 5 membros da família Almeida e o Dr. Fonseca estavam mortos ou morrendo. O coronel Almeida jazia na cozinha, seus olhos fixos no teto esfumaçado. Dona Margarida e suas filhas estavam espalhadas pelos quartos, corpos contorcidos em posições de dor excruciante. As 2 filhas mais novas haviam sucumbido ao veneno mais rápido. Asa foi a primeira a ser encontrada, sentada ao lado do fogão, como se estivesse esperando o dia começar, mas com uma calma que era visivelmente anormal. Os feitouros e os criados brancos estavam em um estado de pânico total. Ninguém ousava tocar nos corpos. O medo de uma doença contagiosa se espalhou como fogo. O cozinheiro-chefe, um homem livre, foi imediatamente acusado, mas ele jurou por todos os santos que não havia tocado nos temperos nem no preparo final do molho de carne. Asa, por sua vez, permaneceu em silêncio quando questionada, sua postura de humildade e cansaço usual servindo como um escudo. Ninguém em sã consciência poderia imaginar que aquela jovem frágil, que mal tinha força para carregar um balde de água, seria capaz de um ato de tal magnitude e crueldade. Um dos feitouros, um homem bruto e supersticioso chamado Josias, resolveu cavalgar até a cidade para buscar o delegado e o médico. Enquanto ele se afastava, Asa aproveitou a confusão para ir até a despensa. Seu coração batia rápido, pois sabia que tinha que se livrar de qualquer evidência. Ela pegou o recipiente onde havia triturado as sementes do estramônio e o jogou em uma vala de esgoto, misturando-o com lodo e detritos. Limpou a tábua de cortar e a área onde havia preparado o molho com vinagre e água fervente. Ela agia com uma precisão instintiva, como se a morte de seus opressores tivesse aguçado seus sentidos. Na senzala, a notícia se espalhou em sussurros cautelosos. Ninguém expressou alegria abertamente, mas havia um ar de satisfação sombria e um respeito silencioso. Eles sabiam que aquele era um ato de retribuição divina, uma rebelião em pequena escala. Kian, ainda fraco, olhou para sua irmã. Ele não perguntou, mas seus olhos mostravam que ele entendia. Asa não hesitou em sua decisão, mas o peso da realidade era palpável. Ela havia garantido a liberdade de seu irmão de um futuro de dor, mas o seu próprio estava agora sob a sombra da forca. No entanto, ela sentia que podia respirar pela primeira vez em sua vida. O delegado Peçanha chegou no final da tarde, um homem gordo e pomposo, mais preocupado com a sua reputação do que com a justiça. Ele trouxe consigo o médico da cidade, um jovem inexperiente chamado Dr. Elias, que estava visivelmente perturbado pela cena de morte. A fazenda que exalava riqueza agora cheirava a doença e putrefação, e a pressa em cobrir os corpos apenas aumentava a atmosfera de horror. A primeira conclusão do Dr. Elias foi superficial, mas tranquilizadora para o delegado. Pode ter sido febre amarela ou cólera, delegado. Uma epidemia rápida. No entanto, o delegado Peçanha tinha suas dúvidas. Ele era um homem prático. Doenças não costumavam matar uma família inteira em um jantar. Ele ordenou que a comida restante fosse analisada e que todos os criados fossem interrogados. Asa foi a última a ser chamada. Ela estava lavando panelas com a mesma compostura de sempre. O delegado a observou com desconfiança. Você cozinhou a janta, menina? Perguntou com um tom de voz áspero. Asa respondeu com uma voz baixa e submissa, perfeitamente ensaiada. Sim, senhor. Eu fiz a carne, o molho e o pudim. Asa respondeu a todas as perguntas com franqueza calculada. Ela descreveu os ingredientes, a forma de preparo, a ordem em que serviu os pratos. Ela não vacilou, não mostrou medo, apenas um cansaço resignado que o delegado confundiu com estupidez. Ela até mencionou que o coronel havia reclamado que o vinho do Porto não estava bom.
plantando uma semente de dúvida no delegado de que o veneno poderia ter sido colocado no álcool. O cozinheiro-chefe, na tentativa desesperada de salvar a própria pele, confirmou a versão de Asa sobre os ingredientes e o preparo usual, o que inadvertidamente a protegia. A pressão da elite local para que o caso fosse resolvido rapidamente e com discrição era imensa. O delegado Peçanha não queria investigar um envenenamento planejado, o que implicaria que a fazenda era um foco de rebelião. Para ele, uma epidemia era a solução mais conveniente. No entanto, ele notou algo que o incomodou profundamente: a calma de Asa. Ele havia interrogado centenas de escravizados e nunca vira uma com tanta serenidade após uma tragédia. Ele tentou intimidá-la, ameaçando-a com um chicote, mas Asa apenas abaixou a cabeça. Eu só fiz o que me mandaram, senhor. Eu não sei de nada. O delegado, frustrado, teve que liberá-la, mas a marcou em sua mente. Asa havia passado no teste, mas sabia que o olhar de Peçanha era como uma brasa acesa sobre sua nuca. Apesar da pressão, o delegado Peçanha não conseguiu descartar Asa. A ausência de qualquer evidência clara de contaminação e a persistente calma da jovem escrava o assombravam. Ele decidiu voltar à fazenda no dia seguinte, focando-se desta vez na senzala. Qian, ainda febril e fraco, era a chave para Asa e o delegado sabia disso. Ele ordenou que Qian fosse levado para interrogatório, com a esperança de que o medo e a doença o fizessem falar. Asa soube de sua intenção antes que ele pudesse agir. Ela havia ouvido os sussurros dos outros criados. O plano do delegado era simples: torturar Qian até que ele incriminasse sua irmã. Asa não podia permitir isso. Seu ato de vingança foi por Qian, e ela não permitiria que sua dor fosse a ferramenta para a própria destruição. Ela tinha apenas uma escolha, uma saída para proteger o que restava de seu irmão. No momento em que o delegado Peçanha se preparava para ir à senzala, Asa se apresentou na porta da casa grande, um ato de desafio surpreendente. Ela estava diferente. A máscara de submissão havia caído, revelando uma dignidade fria e severa. Fui eu, senhor, ela disse, sua voz ecoando na sala de estar agora vazia e silenciosa. Fui eu quem preparou o veneno e quem serviu o jantar. Fui eu quem matou o coronel e sua família. O delegado Peçanha ficou paralisado, a surpresa em seu rosto substituindo a arrogância. Asa então narrou, com detalhes frios e precisos, a sequência dos eventos, desde a brutal tortura de Qian até a coleta e preparo das ervas. Ela não pediu perdão nem mostrou arrependimento. Ela justificou seu crime com uma única frase: eles mataram meu irmão em vida, senhor. Eu dei a eles a única justiça que mereciam. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela sua respiração calma. A confissão de Asa foi um golpe político para o delegado, mas também uma prova de coragem que o deixou sem palavras. Ela estava dando a ele a solução que ele procurava, mas estava também jogando em seu rosto a hipocrisia de seu mundo. Peçanha algemou, e Asa olhou para a fazenda pela última vez. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho sangue, um reflexo do que havia acontecido ali. Enquanto era levada, ela olhou para a senzala. Qian, espiando pela fresta da porta, viu-a ser levada, mas também viu a força inabalável no olhar de sua irmã. Ele estava a salvo, e era tudo o que importava para Asa. Sua vingança estava completa, e ela aceitaria o preço. A confissão de Asa fechou o caso para o delegado Peçanha, que pôde finalmente apresentar uma explicação satisfatória às autoridades. O caso foi apresentado como um ato isolado de uma escrava insana e bruxa, uma tentativa desesperada de mitigar o impacto social do assassinato de uma família de elite. Asa foi levada para o Rio de Janeiro, onde enfrentaria o julgamento. Ela sabia que a forca era seu destino inevitável, mas, estranhamente, encontrava uma paz profunda na certeza de sua morte iminente. Ela havia atuado não por maldade, mas por uma justiça desesperada, e isso a libertava. No julgamento, Asa manteve sua compostura. Sua história de vida, a dor de ver Qian torturado e sua determinação em vingá-lo foram narradas, mas a corte as descartou como as lamentações de uma criminosa. A sentença foi a esperada: morte por enforcamento. A notícia se espalhou rapidamente pelas senzalas e quilombos do Vale do Paraíba, transformando Asa não em uma criminosa, mas em um símbolo sombrio de resistência e retribuição. Antes de sua execução, Asa conseguiu enviar uma última mensagem a Qian. Através de uma velha escrava que trabalhava na cidade, ela fez chegar a ele um pequeno amuleto de madeira. A mensagem era simples e poderosa: viva por nós dois. Seja livre. Qian, agora sob os cuidados dos outros escravizados na fazenda, que agora pertencia a um parente distante e menos cruel do coronel Almeida, agarrou-se a essa promessa. Ele não seria mais Qian, o irmão da vítima, seria Qian, o irmão da vingadora.
Sua dor não o consumiria, seria sua força. A execução de Asa foi um evento público, mas sua morte não foi um ato de rendição. Em vez disso, foi um grito silencioso que ecoou por toda a província. Ela morreu com a cabeça erguida, seu ato final de desafio ao sistema. Sua vida foi tragicamente curta, mas seu ato garantiu que a família Almeida não seria lembrada por sua riqueza, mas por sua morte ignominiosa nas mãos da garota que eles subestimaram. Qian, anos depois, conseguiu fugir da fazenda. Ele se juntou a um quilombo, levando consigo a memória e a força de Asa. Ele nunca esqueceu o sacrifício de sua irmã. A história da menina escrava que envenenou a família do Senhor tornou-se uma lenda sussurrada entre os oprimidos, uma promessa de que a justiça, mesmo que terrível e custosa, poderia ser alcançada. Asa não alcançou a liberdade em vida, mas sua morte garantiu a liberdade moral e física de seu irmão e acendeu uma pequena, mas inextinguível, chama de esperança e revolta na escuridão do Brasil de 1850.